Oi pessoal, hoje vamos tratar sobre a aula 5 de experimentos. Experimentos envolvendo alguns componentes elétricos, associação entre eles, em corrente alternada e corrente contínua. Bom, para isso a gente vai utilizar então um osciloscópio, que é esse aparelho aqui, que nos dá a onda da corrente alternada, e a gente vai ver o comportamento dessa onda de corrente alternada. Um transformador que vai ser uma fonte geradora de corrente alternada. Então esse transformador ele vai nos fornecer uma corrente alternada com uma diferença de potencial de 7 volts, corrente alternada, e vamos ter para a corrente contínua 4 pilhas que vão nos fornecer uma diferença de potencial de 6 volts, né, nessa corrente, com essa diferença de potencial. Vamos utilizar alguns fios de ligação, um jacarés para prender nas extremidades dos componentes, e aqui estão os elementos elétricos que vamos utilizar. O que nós vamos utilizar? Lâmpadas, associação de lâmpadas, vamos usar um LED, um diodo, um resistor e um capacitor. Então, o que nós pretendemos mostrar aqui nesses experimentos? Então, nós vamos ver o comportamento dos elementos com corrente alternada, o comportamento desses elementos em corrente contínua, esses componentes, o resistor, o diodo, o LED, o capacitor associado nessas condições, e a associação de diodo e capacitor, e o circuito RC. Então, nós vamos entender melhor isso no decorrer dessa apresentação. Bom, para isso, a gente vai utilizar uma lâmpada de referência. Então, aqui nós vamos ter uma lâmpada de referência onde observamos os comportamentos dessa lâmpada, sua intensidade, se ela acende, se não acende, com associação aos componentes. Então, vamos ver esse comportamento com relação à corrente alternada, com relação à corrente contínua, associada ao diodo, associada ao capacitor, associando ao diodo e capacitor, e a relação com o circuito RC. Bom, inicialmente, então, nós vamos ver a relação com corrente alternada. Bom, aqui então nós temos nós podemos ver aqui uma fonte geradora de corrente alternada, tá? Que nada mais é do que um transformador que transforma a diferença de potencial de 110 volts, que vai reduzir essa diferença de potencial para 7 volts, corrente alternada. Então, nós vamos ter 7 volts de diferença de potencial aqui. E nós vamos associar a isso a nossa lâmpada 1 aqui de referência com essa fonte geradora. Então, aqui nós vamos ligar a lâmpada e vemos sua intensidade luminosa. E agora a gente vai usar os cabinhos aqui com os jacarés para associar os componentes, que é o diodo, o resistor, o LED, o capacitor e uma outra lâmpada associada. E vamos ver o comportamento, então,
da lâmpada. Então vamos associar, então inicialmente aqui é associado, o professor associa aqui um diodo. Na primeira posição que ele foi, a gente observou que a intensidade da luz aqui foi reduzida, virando o diodo também reduzida com a mesma intensidade que estava na outra posição. Então, altero e ele reduz quase a metade da intensidade do diodo, da lâmpada, né? A intensidade da lâmpada, quando a gente coloca o diodo nas duas posições. Ó, então, na mesma posição, aqui a intensidade é maior, direto. Agora vamos associar, é associado corrente alternada, um resistor. Colocando o resistor, a gente observa que a intensidade da luz, na primeira posição, ela tem ela é reduzida. Na segunda posição, também é reduzida, mas nem tanto que nem no diodo, mas independente ela é mais reduzida, independente da posição que eu coloco o resistor. Então ele reduz a intensidade da lâmpada de referência. Agora vamos associar um LED. O que é um LED? Bom, um LED nada mais é do que um diodo emissor de luz. Isso quer dizer LED. Então podemos ver que é como se fosse o diodo. Diminuiu a intensidade, só que como ele emite luz, também diminuiu mais ainda a intensidade da lâmpada. Ó. Reduz bastante a intensidade da lâmpada aqui. Nossa lâmpada de referência aqui foi bem reduzida com o LED. Mas invertendo, tanto faz se eu inverto ou não, invertendo o LED. Isso porque nós estamos associando uma corrente alternada, observem isso. Então essa intensidade bem menor. Agora vamos associar um capacitor. O capacitor também tem sua polarização, tá? Mas aqui no caso nós temos associando em corrente alternada. E coloquei nesse sentido, continua a intensidade da lâmpada a mesma intensidade. Se eu inverter o capacitor na corrente alternada e ligar a mesma intensidade da lâmpada de referência. Então, o brilho de referência não se altera com associando um capacitor nele associado. Então, não tem alteração nesse caso. Agora, vamos fazer o experimento a gente viu então justamente que o capacitor não influi na intensidade da lâmpada, ele se associando. Depois mais para frente nós vamos entender melhor o que acontece. Agora vamos associar uma segunda lâmpada. Uma segunda lâmpada, ela é como se fosse um resistor, porque a lâmpada é uma resistência ali, é uma incandescente a lâmpada. Então, associando uma segunda lâmpada, dividiu praticamente a intensidade da lâmpada e ela ficou mais fraca, as duas de igual intensidade. Tá? Não importando se eu inverter, olha, eu inverto também, mesma coisa, menor intensidade, nas duas igual intensidade e menor do que uma só. Então, colocando uma segunda lâmpada, independente da sua ligação, não vai ser afetada por isso.
Bom, agora nós vamos fazer o mesmo tipo de associação, mas uma associação com corrente contínua. Então nós temos uma fonte de corrente contínua aqui, que são essas pilhas. Cada pilha dessa gera uma diferença de potencial de 1,5 volts. Então 1,5 associado em série, então 1,5 mais 1,5, 3, 1,5 mais 1,5. Isso tudo dá 6 volts corrente contínua. Nós vimos que a fonte lá, ela fazia uma corrente alternada, uma redução de diferença de potencial para 7 volts. E aqui é 6 volts corrente contínua, um pouquinho a menos, em torno de 1 volt a menos do que a corrente alternada. E vamos fazer o mesmo tipo de associação com a lâmpada 1 aqui de referência. Aqui são os terminais, né? Aí nós vamos associar o resistor, o capacitor, o LED, o diodo, o LED, o capacitor e uma outra lâmpada. Então é essa associação que nós vamos associar aqui. Então aqui a gente vê esses componentes, né? E vamos fazer a ligação desses componentes aqui. Então vamos botar a nossa lâmpada de referência, fazer a ligação dela, a lâmpada acende com uma determinada intensidade. Nós estamos avaliando com as intensidades da lâmpada de referência. Então fizemos a mesma ligação da alternada. Agora vamos associar o diodo. Associando um diodo, nós vamos observar que numa determinada posição a lâmpada não se acendeu, mas a lâmpada está funcionando, então a lâmpada está bem, e com o diodo nessa posição não se acendeu, está ligado corretamente. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter o diodo. Então é invertido o diodo e a lâmpada agora acendeu. Por que disso? Porque o diodo permite a passagem da corrente num único sentido. Então assim ele está permitindo a passagem de corrente nesse sentido. E no oposto ele não permite a passagem de corrente. Então a gente pode ver ali, ó, e a intensidade da lâmpada aqui está igual, tá? Então não houve alteração, quanto lá na alternada há uma redução pela metade da intensidade da lâmpada. Então o brilho é um pouco alterado na presença do diodo, né? Então, mas não é tão forte que nem lá no alternado. Associando agora, isso nós estamos fazendo só observações. Associando agora um resistor. Ver que a intensidade da lâmpada é reduzida um pouco. Invertendo o resistor, também é uma redução, mas na mesma intensidade daquele sentido. Menor do que a sem o diodo, sem o resistor. Então, um pouco menor com a associação do resistor. Então a gente observou isso, que o brilho da lâmpada houve essa redução. Agora nós vamos associar um LED. Mas o que é um LED? É um diodo emissor de luz. O que eu disse do diodo? Ele permite num único sentido a passagem de corrente. Ó, passou, teve uma redução da luz, nesse sentido não permitiu a passagem. E a lâmpada não acendeu. E a lâmpada está funcionando, mas não acendeu nesse sentido, porque ela é um diodo também. Então, ela permite, como ela emite luz, o brilho dela é menor e diminuindo o brilho da lâmpada também. Associando agora, vamos associar um capacitor. Nós vimos que tanto fazia associar um capacitor num sentido, num outro, ele
ele não tinha. Mas aqui nós temos que colocar o capacitor, aí tem polarização. Então o positivo do capacitor tem que ser ligado no positivo e o negativo no negativo. Se eu inverter, ó, não acendeu a lâmpada. Então ela não brilha quando associada a um capacitor, independente da orientação, tá? Então, independente, se eu botar a lâmpada só, ele não brilha com corrente alternada, com corrente contínua, no caso. Agora nós vamos associar uma segunda lâmpada. Vemos que a lâmpada de referência houve a redução pela praticamente quase a metade da intensidade com a outra lâmpada. E aqui, mesma coisa, ó, teve uma redução bem grande com a lâmpada. Teve essa redução. Então, a lâmpada, o brilho da lâmpada de referência está associado que a lâmpada, a segunda lâmpada, as duas brilham com menor intensidade. Então há essa queda na intensidade nas lâmpadas. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma associação então com o diodo. O diodo. Então a lâmpada nossa de referência e o diodo. O comportamento, vamos verificar então o comportamento dele associado à corrente contínua e associado à corrente alternada. Então, e comparando ele com a intensidade da lâmpada. O que acontece com a lâmpada? Aqui, então, nós temos inicialmente a lâmpada, né, ligada na corrente contínua das pilhas e o diodo ligado nele. O diodo ligado nele, acendendo a lâmpada, a gente diz que ele está ligado numa tensão direta. Então, tensão direta, o diodo está associado a essa tensão direta. Quando eu inverto o diodo, a lâmpada não vai acender, porque ele está ligado numa tensão reversa. Então, e não vai acender a lâmpada. Essa é a montagem do diodo em situação reversa. E ele está na polarização correta. Agora vamos ver o comportamento dele em corrente alternada. Lâmpada, o diodo ligado ao outro ponto. Ligando ele, nós vemos que a lâmpada acende, tá, com uma intensidade um pouco menor, mas ela acende. Invertendo o diodo, a lâmpada também acende, uma intensidade menor. E o brilho da lâmpada com diodo é intensidade menor do que sem o diodo. Então, vemos isso. Então, para a gente entender esse papel do diodo, vamos fazer vemos essa redução, isso em corrente alternada. Então, como se explica isso? Nós vamos verificar então a tensão que a fonte geradora gera. Então, nós temos associado aqui, fazendo o osciloscópio, tá? Temos um osciloscópio e vamos colocar o osciloscópio na saída da fonte geradora e na outra extremidade, que consequentemente nós temos a senoide gerada da oscilação da tensão que vai e volta
da corrente. Quando eu coloco a lâmpada aqui, estou ligando a lâmpada que está associado e está passando o diodo, nós verificamos que a tensão ela só fica num sentido, ou fica para cima ou na parte de baixo. Porque o diodo permite quando ela vai num sentido e quando ela volta ele bloqueia. Então nós vamos ter esse comportamento da senoide. Então ela pode ver, é uma meia senoide. Isso devido ao diodo. Inverti ele, deu a mesma coisa. Aqui sem o diodo. Agora vamos introduzir um segundo diodo, associando a ele e vamos medir no osciloscópio. Primeiramente vamos montar ele paralelo ao primeiro diodo. Se eu colocar ele paralelo no mesmo sentido do outro diodo, o que a gente vai constatar? Mesma orientação, que não muda nada. A lâmpada acende, não mudou nada no mesmo sentido. Quando eu inverter, mesma intensidade, coloquei ele aqui paralelo. Se eu botar aí agora o segundo diodo em série, vou ligar eles em série. Se eu botar eles em série no mesmo sentido, a lâmpada acende e aqui não mudou nada, o sinal da lâmpada, não há alteração. Se eu inverter, o que acontece? A lâmpada não acendeu. Por que disso? Porque um permite num sentido e o outro não. E se botar em série, um está permitindo e o outro não está permitindo a passagem e não tem corrente, não existe corrente nessa passando aqui e não tem essa diferença de potencial aqui na indicação. Bom, aqui então nós vamos ver uma associação com relação ao capacitor, a lâmpada nossa de referência com relação ao capacitor, qual é o comportamento. Então, analogamente, então nós vamos fazer uma ligação com corrente contínua ao capacitor. Aqui, o que a gente vai verificar? A gente tem um capacitor e tem o capacitor tem o polo, a polarização dele, ele também é polarizado, é importante a sua polarização. O polo positivo, tá? Tem que estar associado à parte positiva da bateria. E o negativo, que é na carcaça do capacitor, é ligado no polo negativo da bateria. E assim, a polarização é importante. A gente vai ver que a carga armazenou no capacitor. Como é que a gente pode ver isso aí? Fazendo um teste com uma simples lâmpada. Pegou o capacitor, vamos pegar um LED, observar o sentido do LED. É importante que o LED também tem polarização. Então eu vou ligar o positivo do capacitor no positivo do LED e o negativo do capacitor no negativo do LED. E aí o capacitor está carregado. Quando eu encostar aqui, a lâmpada piscou. Por quê? Descarregou o capacitor. Houve uma descarga do capacitor acendendo a lâmpada. Agora a gente vai fazer uma verificação utilizando multímetro aqui da tensão
a corrente que vai passar aqui no capacitor. Então ele vai mostrar a corrente no capacitor. Botei, ele carregou. Olha a rapidez que ele carregou. Ele foi ao fundo aqui e depois ele zerou porque ele está carregado. Ele se carregou. Ele tá, aí ele equilibrou com carga carregado o capacitor. E o descarregamento do capacitor. Então, aqui nós vamos ligar só no multímetro ali, medir a tensão, a diferença de potencial. Ó, vamos a corrente que vai passar, né? Ó, encostou, vai ter um pico da corrente que passou e o capacitor descarregou rapidamente. Então a gente consegue, então observando, ó, a descarga nessa ligação. Então o pico de tensão rapidamente ele cai para zero, zerando a carga do capacitor. Isso nós fizemos em corrente contínua. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com corrente alternada. Temos a lâmpada e ligamos o capacitor. A lâmpada acendeu com praticamente a mesma intensidade dela. Normal, ó, com o capacitor praticamente a mesma intensidade. Não afetou a intensidade da lâmpada. E isso devido a em corrente alternada, a polarização está sempre, carrega e descarrega, vai num sentido, ora num outro oposto. E aí nós temos esse efeito que não prejudica a intensidade da lâmpada. Tá? Então aqui a gente viu então esse circuito. Bom, agora vamos ver a associação de diodo, né? Diodo e capacitor. Aqui, então diodo e capacitor ligado e vamos observar o comportamento da corrente alternada, que é uma senoide aqui representada, e que a gente já até verificou anteriormente. Então aqui a gente observa, se eu colocar um diodo, se eu botar só a fonte geradora no osciloscópio, eu vou ter a senoide aqui. Como eu estou associando um resistor, aqui eu teria uma senoide, mas eu estou associando um diodo. O diodo só vai permitir num único sentido, e como é alternada, ela vai num sentido e volta no outro, vai num sentido e volta no outro, nós temos a senoide e, consequentemente, no sentido que não aparece, nós observamos aqui que ela está cortada, a senoide. Então aqui a gente pode ver esse comportamento aqui no osciloscópio. Agora vamos associar na lâmpada aqui com a lâmpada um capacitor. E vamos ver o comportamento desse capacitor, o que ele vai fazer com essa onda de tensão aí. Então observa que, olha só o que eu suavizei a minha senoide. Então aqui ela ficou permitida num único sentido e aqui eu suavizei ela. Fazendo isso aí, eu estou quase tendendo a ser uma reta, uma corrente contínua. Ó, aqui não teria aqui associando, ligando o capacitor, eu tenho esse comportamento que é conhecido como dente de serra, se chama esse dente de serra da onda. Se eu associar mais um capacitor, observa que eu vou atenuar mais ainda, a gente vai atenuar mais ainda
e tornando quase uma corrente contínua. Tá? Então a gente observa esse comportamento no equipamento. Então agora nós vamos ver o circuito RC, que é de resistência, uma resistência e um capacitor. Aqui a gente pode observar que nós temos um circuitinho RC, uma fonte geradora e o osciloscópio. Aqui nós temos aqui é a entrada da fonte e aqui é a outro terminal da fonte, tá? Então aqui está com ligação direta e está formando a senoide. Bom, e aqui nós temos um resistor ligado a um capacitor diretamente aqui. Então, vamos utilizar a fonte geradora aqui nós estamos vendo a senoide que está ligada só nos terminais aqui da fonte geradora. Ela nos gera a onda aqui com uma intensidade e tu tem o formato de ondas. Tu tem ondas senoidais, de serra e quadrada. Então está se gerando essas ondas aqui, que nós estamos marcando com o osciloscópio exatamente a onda senoidal. Ó, aqui é a onda triangular, alterou aqui na fonte geradora, e essa aqui é a onda quadrada, onde parece só a parte de cima, a parte de baixo ela é um dente quadrado aqui, tá? Isso diretamente é o que está sendo gerado lá de tensão dessa onda de tensão. Agora vamos ver utilizando essa onda quadrada em relação ao resistor. Aqui tu tem o controle da intensidade dessa onda para que a gente possa medir. Então, um sinal no resistor. Coloquei no resistor, olha como fica o comportamento da onda quadrada. E ela está oscilando nesse sentido porque a perda de tensão ali no resistor. Comportamento agora se eu colocar um capacitor associado a ele. Aí tem que mudar um pouco a escala ali, porque muda bastante a escala. E aí o capacitor ele suaviza aquelas ondas, aqueles dentes, e se torna nesse sentido aqui. Isso é uma onda, vou lembrar que é uma onda quadrada ali, e ela está associada nesse sentido. O comportamento, então a gente conseguiu ver nesses experimentos as influências que tem o diodo, o capacitor, o resistor, a lâmpada que foi utilizada como referência para a gente avaliar. Então a gente compreendeu um pouquinho sobre, na prática é bom ver o comportamento desses componentes que a gente está estudando aí atualmente. Desejo a todos então um bom estudo.